Eu vou. O senhor vai respeitar o tempo e vai me ouvir? Senão. Quando eu falo para você que religião não permite a pessoa dar sua opinião, é isso que está acontecendo. Samuel Câmara afastou o pastor Marcelo apenas porque falou a verdade. Vamos ver o vídeo, nós já comentamos. Você se inscreve aqui no canal. Eu vou. O senhor vai respeitar o tempo e vai me ouvir? Senão, deixa eu dizer para vocês. Ei, senhores. Os senhores estão dizendo. Vocês estão. Os senhores e senhoras. O senhor não esperou nem eu dizer a razão. O senhor nem esperou dizer a razão. Deixa eu falar para o senhor qual é a razão. Perguntem do pastor Marcelo. E eu não vou falar e nem botar palavras. Quando o pastor Marcelo disse que o tempo dele estava findo e queria seguir um outro caminho em outra linha. Perguntem dele. Pergunta dele. E ele está tendo a despedida. Escute, atenção. Por favor, pastor Adalvo, o senhor chega até aqui, vamos dobrar os joelhos e orar. É o que nós sabemos fazer. E cada uma pessoa responda diante de Deus o que pensar. O pastor Marcelo, eu procurei, ele disse: meu tempo está findo, eu tenho novas direções e propósitos, não vou ficar na igreja Assembleia de Deus. Só isso. E eu disse para ele: então, vamos juntos ajudar você a seguir esse caminho. Tem minha bênção, tem minha bênção, tem minha bênção. Por favor. Marcelo, meu irmão, Deus te abençoe, o Senhor te guarde. Dá um abraço, por favor, na Luana, tá? Quero orar contigo aqui e quero orar também com o pastor Odalvo e a Nira, que vai continuar essa obra. E o pastor Marcelo vai seguir o caminho que Deus o dirigir com a minha bênção. Se for ficar perto de mim, ótimo. Se Deus tem outra direção para ele, Deus o abençoará. E todos os que quiserem segui-lo, não existe problema nenhum. Todos tem a bênção de Deus para ser abençoado com todos aqueles que sentem que precisam estar sem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá bom? Ótimo. Então Deus abençoe, minha gratidão. Por favor, queria pedir ao pastor Dalvo, ao pastor Marcelo, se quiser dobrar os joelhos, quero orar por você, tá bom? Senhor Deus, abençoa o pastor Marcelo, a Luana, sua família e todos os teus servos aqui. Guarda eles, dirige eles e abençoa, Senhor, no teu santo nome. Quero abençoar, Senhor, o pastor Odalvo, a Nira, para uma grande obra que será feita nesse lugar. Que eles sejam sábios em tudo e a tua graça, Senhor, prossiga neste santo e bendito lugar, para a glória do nome eterno de Jesus, teu Filho amado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos cantar, por favor, vocês me ajudam. Dá si bemol para mim. E vamos cantar o hino 212. Muito obrigado. Si bemol para mim. Vamos cantar juntos o hino de número 107, que diz assim: firme nas promessas do Senhor Jesus, cantarei louvores ao meu Criador, sigo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. O hino de número 107 da nossa harpa cristã, 107. Vamos ficar em pé.
e vamos cantar esse hino. Marcha, firme nas promessas do Senhor Salvador, enfim. Onde o general manda, todos obedecem. Para quem não sabe, o pastor Marcelo, ele foi o único que bateu de frente por eles ter alugado o galpão da Assembleia de Deus, o barracão para a COP30, onde teve aquelas várias coisas lá dentro. 2 milhões de reais. E ele foi o único que bateu de frente contra eles. Mas o sistema não perdoa. Ou você está a favor deles, ou você está contra. E eles não permitem isso. Dizem que amam, dizem que são filhos, mas não sabem serem criticados e nem ter alguém contra que fala a verdade. Nesse caso, o que eles usam? O generalismo. O que eles são? Generais da fé. E eles, essas grandezas que eles são, eles querem mandar e comandar. Para quem não sabe a sequência desse vídeo, o que acontece? Aqui não tem, mas ele saiu para fora e muitas pessoas, como você viu no vídeo, seguiram o pastor Marcelo. E ele está certo. Se ele está dentro da denominação, onde fizeram um barracão, consagraram a Deus, agora por dinheiro, 2 milhões de reais, abriram a perna, por isso que eu falo, as Assembleias de Deus, a maioria são dinheiristas. Por que esse pastor não aceitou? Porque eles não aceitam que pessoas são contra eles. A religião é isso. E nós vemos cada dia mais, você pode perceber, um tipo de coisa que acontece dentro dessas assembleias. Os maiores escândalos estão acontecendo por esse tempo dentro das Assembleias de Deus. São esses homens e mulheres que vestem roupa até o pé, que condenam outras pessoas fora porque não usam cabelo grande, não usam terno, não usam gravata, mas vivem fazendo coisas erradas e no pecado. Traindo esposa, homossexualidade, bebedeira, como muitos já viram. Esses dias já caiu esse pastor aí que pegava nora. E muitas outras coisas você verão. Não aceitam ser criticados. Saiam desse tempo. Aceite pastores que aceitam ser confrontados. Aceite pastores que ouçam você, que aceitem a sua opinião. Esses assembleianos não aceitam. Eles arrotam, eles acham que eles são o último pacote da bolacha. Não todos, mas vamos dizer a maioria desses generais da fé, que querem mandar e comandar. É aquele sistema, se você não está comigo, está contra mim. E esse pastor Marcelo foi o único que falou, o único que bateu contra o aluguel. E o que aconteceu com ele? Dispensado. E ainda ele mente, dizendo que ele que quis sair. Não foi isso que aconteceu. Ele mesmo diz na frente que ele fala que tiraram ele da frente do pastorado daquela igreja. E você pode perceber que ele fazia um bom trabalho, porque muitas pessoas saíram de dentro do templo. Ainda o pastor ainda quis cantar um louvor, algo, mas a maioria das pessoas dispersaram, viram, chamaram ele de mentiroso desse vídeo. As pessoas perceberam que o que ele queria era apenas mandar. Na verdade é o seguinte, aqueles pastores que foram ali, que eles oraram, vai ser pau mandado, até ele se levantar contra algo dentro e ele ser dispensado, como todos os outros foram. Isso acontece em vários templos, igrejas, e não existe pastores que vão aceitar 100%. Ou você concorda com a visão dele, ou você está fora. Não existe. Eu já congreguei em igreja e é o mesmo sistema. Ou você faz como tem que ser feito, ou você sai fora. Você já percebeu que igrejas são apenas empresas onde eles arrecadam dinheiro, fazem a pessoa trabalhar de graça e ainda paga para trabalhar? Porque tem ministério, se você não dizima, se você não oferta, você não pode servir como obreiro, você não pode fazer nada. Eles querem que você trabalhe e ainda paguem. E outra coisa, enquanto isso, os pastores enriquecem, muitos fiéis estão na pobreza, estão passando necessidade e eles não dão a mão. E muitos dão para dizer, mas fica naquele lenga-lenga. E outros pastores tomam conta do dinheiro da igreja sem dar satisfação a ninguém. Pegam o dinheiro da igreja, viajam, compram coisas, casas, fazem bolsas, carro e não dão satisfação a ninguém. Não querem que você saiba o que eles gastam. Teve um ministério que eu participei e até existia a parte da administração da igreja, mas quando começaram a perguntar, tiraram fora. E o que eles fizeram? Fizeram as pessoas acreditarem
que dando lá, tá tudo na mão do pastor e ele é um homem digno de cuidar, estão sendo enganados. Até hoje estão sendo enganados, enquanto compram casas, carros, e os fiéis ali trabalhando para sustentar luxos, pastores vagabundos, que não trabalham, vivem apenas da igreja, apenas um comércio. E ainda cobram os fiéis para postarem nas suas redes sociais algo sobre o culto. Se eu tenho a minha empresa, se eu tenho o meu negócio, eu vou postar sobre a minha empresa. E eles fazem isso para que você e os fiéis postem sobre algo da empresa. Se a igreja não faz a obra social, não estão ajudando pessoas, saia desse templo, não dizime e faça seu pastor trabalhar. Esses pastores são vagabundos, esses pastores são homens sem caráter, não querem trabalhar, dizem ser sacerdotes e, usando a Bíblia, querem dizer que eles têm que viver daquilo, enquanto você sustenta um sistema de ladrões, de bandidos, de homens que se dizem ser de fé, manipulam pessoas, descartam pessoas enquanto eles vivem no luxo e você está morrendo de trabalhar, dando 10% do seu ganho a sustentar esses vagabundos. E ainda dizem para você, se você não fizer isso, o elevador vai acabar com suas finanças. Você não vai ter dinheiro. Então pare e pense. Por que certos homens ricos e milionários nunca foram na igreja e são milionários? Vamos falar de dinheiro, falando da parte espiritual. Preste atenção. Esses pastores são homens que roubam você, os fiéis. E muitos bobos estão dormindo e acreditando nisso. Faça seu pastor trabalhar. Se ele não tem uma empresa, se ele não tem um negócio dele, vive o negócio dele e só ganha da igreja, é safado, sem vergonha. Então, fique sabendo, são homens que não merecem ser chamados de pastores nem líderes religiosos. Esses caras querem enriquecer, ganhar dinheiro e vem com conversinha de espiritualidade, te enganar. Sai desses lugares. Eu não sou contra você ir numa igreja, eu não sou contra você seguir a igreja, a religião. Mas preste atenção, não seja manipulado. Não seja manipulado pela religião. Não seja idiota. No começo da minha conversão aconteceu isso comigo. Eu fui um idiota, eu e minha família. Mas lendo a palavra, discernindo, eu percebi a manipulação dentro desses lugares. Onde as pessoas são manipuladas, são tratadas como objeto, forçam você a servir, te dão culpa, colocam culpa em você, usando a Bíblia, e se você, por sabedoria, por falta de sabedoria, você cai nisso. Abra seu olho. Pastores são, vou dizer tudo, a maioria dos pastores que vivem de salário de igreja são, a maioria, vagabundos, e vão fazer de tudo para você dizimar na igreja, colocando medo em você. Como esse pastor que saiu contra esse sistema e foi tirado. Pessoas são descartadas a todo tempo desses ministérios. Você quer fazer o teste? Então confronte seu pastor. Comece a bater contra a teologia dele. E veja se você não vai ser descartado. Ele vai falar para pessoas para você não andar com as pessoas, senão vai te contaminar. Aí você sabe o que eles vão usar? A Bíblia. Vão falar que você é ímpio e você não pode andar junto. Isso vai minar a sua fé. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, que aqui nós expomos a verdade. Esses malditos religiosos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.